Good evening and greetings in the name of the Lord Jesus Christ. Boa noite e eu saúdo os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? It is a joy and a privilege to stand here tonight. É uma alegria e um grande privilégio estar aqui à frente nesta noite. It is a privilege that I do not take lightly. É um privilégio. I'm sorry. I do not take it lightly. Okay, é muito. I didn't understand that. I do not take it for granted. Ok. Eu não vejo isso como algo em que... Eu vejo isso como algo muito especial. Não é algo que aconteça todos os dias. I'm sorry. Yes, no problem. 2 years ago, next week, our seminary closed the doors because of the COVID pandemic. Há 2 anos atrás, na data que equivale a 2 semanas daqui, né, a partir de hoje, 2 anos atrás, nós tivemos o nosso seminário fechado por causa da pandemia. And this is the first time my wife and I have had the opportunity to travel overseas. E esta é a primeira oportunidade desde então que eu e minha esposa pudemos viajar para outro país. We have been to Brazil 4 times, but this is the first time to be to your beautiful city of Rio. Já estivemos aqui no Brasil por 4 vezes, mas é a primeira vez na cidade bonita aqui do Rio de Janeiro. And to visit the campus of your wonderful seminary. E visitar aqui também o campus do seu maravilhoso seminário. So I take this opportunity very seriously for many reasons. Então eu encaro essa oportunidade de maneira muito séria por várias razões. But most of all because of the subject matter I have been asked to talk about. Mas primariamente por causa do assunto tão importante a respeito do qual fui convidado a falar. So without any further ado, let's move in to our talk. Então, sem mais delongas, vamos ir para o nosso tópico. The subject tonight is sola scriptura and tradition. O assunto de hoje é a sola escritura e a tradição. Martin Luther at the Diet of Worms stood before Emperor Charles V. Martinho Lutero teve que encarar a chamada dieta de Worms. And when he was called upon to recant, he said the following. E ele foi então ali instado a negar aquilo que defendia, e então ali ele declarou o seguinte: a não ser que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela razão evidente, já que não confio nem no Papa, nem nos concílios em si, uma vez que, como é bem sabido, eles têm com frequência incorrido em erros e contradições, continuo sujeito às Escrituras, e minha consciência cativa a palavra de Deus. Não posso nem vou negar nada, visto que não é seguro nem correto ir contra a consciência. Assim me posiciono, não posso agir diferente. Que Deus me ajude. Amém. Note that Luther spoke of 4 things. Repare bem que ali Martinho Lutero fala de 4 coisas. He refers to scripture, tradition, reason, and experience as conscience. Ele se refere ali à escritura, à tradição, à razão e à experiência, citada ali como consciência. But he gave priority and preeminence to the testimony of scriptures. Mas ele deu prioridade e preeminência ao testemunho das Escrituras. He said he was bound by the scriptures and that his conscience is captive to the word of God. Ele disse que ele estava preso, amarrado às Escrituras, e sua consciência estava cativa à palavra de Deus. In logic and in law, they make a contrast between that which is necessary and that which is sufficient. Então nós podemos aqui encontrar um contraste entre o que é necessário e o que é suficiente. There are 4 things that are necessary for theology.
Há 4 coisas que são necessárias à teologia, but only one is sufficient. mas apenas uma é suficiente. Scripture is necessary. A escritura é necessária, Tradition is necessary. a tradição também é necessária, Reason is necessary. assim como a razão é necessária. Experience is necessary. A experiência também é necessária, Only Scripture is sufficient. mas apenas destas a escritura é suficiente. Greg Allison calls the difference that Scripture has a magisterial role while the other 3 have a ministerial role. Ellison, o autor, ele diz que a escritura é magisterial, enquanto as outras 3 são ministeriais. So what do we mean when we talk about the magisterial role of Scripture, sola scriptura? E o que queremos dizer quando mencionamos esse papel magisterial da escritura, sola scriptura? Let's give a definition. Vamos dar então uma definição disso. The Bible is the final authority in matters of faith and practice. A Bíblia é a autoridade final em matéria de fé e prática. So before we talk about what that means, let's talk about 2 things that it does not mean. Mas antes de entrarmos no porquê ou o que isso significa, vamos abordar 2 coisas que não significam. It does not mean nuda Scripture, bare Scripture. Sola escritura não significa nuda escritura ou mera escritura. Sola Scriptura doesn't mean that we use only Scripture, but that we have all the Scripture that we need. Sola escritura não significa que nós usamos apenas a escritura, mas que nela nós encontramos tudo que precisamos. We use a lot of truth that is not in the Bible. Nós usamos muitas verdades que não estão na Bíblia. I believe that 2 plus 2 equals 4. Por exemplo, eu acredito que 2 mais 2 são 4. But I can't find a Bible verse that says that. Mas eu não consigo encontrar um versículo bíblico que diz isso. So there's a lot of truth that's outside the Bible. Então, existem muitas verdades que estão fora da Bíblia. So we don't mean nuda Scriptura. Então, ao defender o sola escritura, não estamos dizendo nuda escritura. Nor do we mean solo Scriptura, I alone reading Scripture. Também não significa solo escritura ou eu sozinho lendo a Bíblia. Sola Scriptura doesn't mean that we don't utilize tradition, reason, or experience. Sola escritura não significa que não vamos usar da experiência, da tradição, nem da razão. To claim that would be to deny reality. Reivindicar isso ou alegar isso significaria negar a realidade. No one is a theological blank slate. Nem todo mundo usa ou aborda a Bíblia com uma tábula rasa. There are those who've claimed that, though. Mas existem aqueles que alegam isso. Those who make such claims inadvertently are raising their interpretation to the level of Scripture. Aqueles que alegam abordar a Bíblia de uma maneira totalmente isenta, acabam inadvertidamente levantando suas interpretações ao nível de autoridade bíblica. This was the mistake made by Alexander Campbell back in 1825 when he split the Baptist in the United States. Esse foi um erro de um líder americano quando ele dividiu os batistas em seu país. Here is a quote that he said. Aqui está uma citação dele. Eu vou ler ali do slide que já está traduzido, né? Eu me esforcei para ler as Escrituras como se ninguém as tivesse lido antes de mim. E assim como luto para não ser influenciado por nenhum nome estrangeiro, autoridade ou sistema, qualquer que seja, também luto para não ler as Escrituras hoje com base nas mesmas percepções que tive ontem ou uma semana atrás. Alexander Campbell. Wrong. Errado. So in America, a saying is very popular. Nos Estados Unidos há um ditado muito popular. God said it, Deus diz, I believe it, eu creio, that settles it. e isso fecha a questão. Wrong.
errado. Too often what they mean is, God said it, I interpret it, and that's the end of it. Com frequência, quando alguém diz isso, na verdade está dizendo, Deus disse, eu interpreto de tal forma, e este é o fim da questão, esse é o fim da questão. So we do not mean solo scriptura. Então não estamos aqui defendendo solo escritura. So what is the proper understanding of sola scriptura? Então qual é o entendimento adequado do sola escritura? The first thing we mean is prima scriptura. O primeiro conceito que precisamos ter é o de prima escritura. Here, the slogans of the 5 solas can sometimes mislead. É aqui que o slogan dos 5 solas pode nos levar por outros caminhos. I affirm sola fide, sola gratia, sola Christus. Eu defendo, eu afirmo, sola gratia, solus Christus. But notice in each of those we mean only faith, only grace, only Christ. Mas repare bem que quando falamos sola fide, ou só a fé, o que nós queremos dizer é justamente isso, apenas a fé, apenas Cristo. In sola scriptura we mean scripture preeminent. Mas no campo da escritura, ao dizermos sola escritura, nós estamos dizendo que a escritura é proeminente. This means scripture must be the starting point of our investigations. Isso significa que a escritura deve ser o ponto de partida da nossa investigação teológica. And scripture is the final judge over all of our findings. Assim como a escritura também é o juiz final de todas as nossas conclusões. So that's what we mean by prima scriptura. Então é isso que nós entendemos por prima escritura. We also mean tota scriptura. Também queremos dizer tota escritura. Theology must be built on all of God's word. A teologia precisa ser construída a partir de toda a revelação de Deus. There is a danger when we focus exclusively and solely on the exegesis of certain texts. Há um perigo quando nós nos focamos exclusivamente e somente na exegese de um determinado texto. The result can be an atomizing of the biblical witness and a tendency to proof texting. O resultado dessa atitude pode ser a diluição do testemunho bíblico e uma tendência até de usar apenas o texto bíblico para provar um ponto. So that's what we mean by sola scriptura. Então é isso que nós queremos dizer por sola escritura. So what is its relationship to tradition? E qual é a relação da sola escritura com a tradição? We are the church, the community of faith. Nós somos a igreja, a comunidade de fé. Our spiritual fathers have traveled the journey before us. Nossos pais espirituais percorreram uma jornada antes de nós. They are not infallible, but what they said must be taken seriously. Eles não são infalíveis, mas o que disseram precisa ser levado em alta consideração. So let me give you 2 wrong approaches before I talk about the right one. Então, antes de passar para o próximo assunto, eu quero apresentar 2 abordagens equivocadas. So the first wrong approach would be the authoritarian approach of Roman Catholicism. A primeira abordagem, antes de entrar nessa terceira, que eu vou falar mais à frente, é o autoritarismo ou autoritária, né? Que vem do catolicismo romano. Neo-scholastic Roman Catholic teaching views the church as the starting point of theology. O catolicismo romano neoescolástico defende justamente que a própria interpretação da teologia, o ensino da igreja, vem antes. Roman Catholic theologians will make a difference between the immediate and the remote rule of faith. Os teólogos neoescolásticos católicos vão então fazer uma diferença entre a regra de fé imediata e remota. Here is a quote from Francis Schussler Fiorenza, a Roman Catholic theologian.
Então aqui tem uma citação do Francis Fiorenza, que é um teólogo católico neoescolástico. A teologia neoescolástica considerava o ensino da igreja como a regra de fé imediata ou a re fidei próxima. Era este ensino que provia um padrão claro e definido que capacitava os crentes a determinarem as verdades contidas nas Escrituras. As Escrituras, por si, eram consideradas como a regra de fé remota. So notice what this Roman Catholic theologian is doing. Então repare bem o que este teólogo católico está fazendo. He affirms the authority of the Bible, Ele está afirmando a autoridade da Bíblia. but in between the Christian and the Bible is the teaching of the church. Mas entre o cristão e a Bíblia, há ali o ensino da igreja, Which has the effect of exalting the authority of the tradition of the church over the Bible. o que traz um efeito de exaltar o ensino da igreja, a interpretação dos teólogos, acima da autoridade da Bíblia. So we see the priority of tradition, and this is something Fiorenza admits. Então nós vemos aqui algo que o próprio Fiorenza admite, que é a prioridade da autoridade do ensino da igreja sobre a Bíblia. Notice the next quote. Vamos ver a próxima citação. Em reação à ênfase da reforma nas Escrituras, os teólogos neoescolásticos começaram a argumentar que as Escrituras eram deturpadas com frequência. Portanto, defenderam que o ensino oficial da igreja era a regra de fé primária e imediata. So what does this look like in practice? Mas como isso acontece na prática? Let's read a quote from the founders of the Jesuits, Ignatius Loyola. Vamos encontrar o resultado disso numa citação do fundador dos jesuítas, Inácio de Loyola. This is Rules for Thinking in the Church, number 13. E isso está nas regras para pensar a igreja, número 13. Regras para sentir com a igreja. Sejamos todos de uma mesma mente e em conformidade com a igreja, que se ela tiver definido que algo é preto, ainda que a nossos olhos pareça branco, devemos afirmar de igual modo que é preto. Pois devemos crer indubitavelmente que o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito da Igreja Ortodoxa, sua esposa, debaixo do qual somos governados e conduzidos à salvação, são o mesmo. So notice what he says. Então, repare bem aqui o que ele está dizendo. If something is obviously white, Se alguma coisa é obviamente branca, but the Roman Catholic Church says that it's black, mas a Igreja Católica diz que é preta, then we say that it's black. então a gente deve dizer que é preta. No, that is not the right role of the authority of the church. Mas esse não é o papel adequado da autoridade da igreja. So this would be the authoritarian approach to tradition in Roman Catholicism. Então, esta é a chamada abordagem autoritária trabalhada no catolicismo romano. But in the last 75 years, there's been a very different approach to tradition. Mas nos últimos 75 anos tem surgido uma abordagem bem diferente com relação à tradição. This is the relativistic approach to tradition. É a abordagem relativista da tradição. This would be the approach of postmodernism and postliberalism. É a abordagem defendida pelo pós-modernismo e pós-liberalismo. Now we're moving over closer to those who would have something to do with evangelicalism. Agora nós estamos nos movendo para uma área em que há uma influência até mesmo dentro dos evangélicos. There are those who would argue that the community is the ultimate source of authority. Há aqueles que defendem que a comunidade é a fonte última, a fonte definitiva de autoridade. They would say that like language or culture, religion is a communal phenomenon. Eles dizem que, assim como a linguagem e a cultura, a religião é um fenômeno comum. So, in their thinking, religions are interpretive schemes.
Então, na ideia deles, a religião tem a ver com esquemas interpretativos. That religions are meta-narratives which explains a person's place in the community. A religião, então, é uma metanarrativa pela qual uma pessoa explica o seu lugar numa comunidade. Here's a quote from Stan Grinz, who was a Baptist theologian who has passed away a few years ago. A friend, but I disagree with him on this point. E agora nós vamos ler uma citação de um teólogo batista chamado Granz, que era meu amigo, mas eu discordo dele neste ponto. Notice what he says. Go ahead, sir. Reparem bem o que ele diz. A teologia, então, é a tarefa da comunidade de fé. É um ato comunitário. Em última instância, as proposições da teologia sistemática encontram sua origem e seu alvo na identidade e na vida da comunidade a quem serve. Notice he claims that the community is the source for theology. The next quote is even more clear. Go to the next quote, please. Repare bem que para ele a comunidade é a fonte da teologia, mas tem uma outra citação em que essa ideia fica ainda mais clara. Ao fazermos atividade teológica, nós podemos simplesmente pressupor a autoridade da Bíblia a partir da relação integral entre a teologia e a fé comunitária. Notice he says we can simply assume the authority of the Bible because the community says so. Reparem que ele está dizendo que nós podemos pressupor a autoridade da Bíblia baseada no fato de que a comunidade assim o diz. But what if you're Mormon? But what if you're a Mormon? Mas e se você for um mormon, por exemplo? Or what if you're a Muslim? E se você for um muçulmano? Well, that brings up the next thing. Bem, isso vai nos levar à próxima coisa. They understand doctrines to be simply the rules of the community. Esses teólogos consideram a doutrina como nada além das regras de uma comunidade. In other words, religion in the postmodern way of thinking is simply the set of rules established by a community to regulate and interpret life. Por esse pensamento, a religião, na verdade, é apenas um conjunto de regras estabelecidas por uma comunidade para regular a vida das pessoas. It doesn't grow out of experience, it shapes the experience. Essas doutrinas, elas não surgem da experiência, elas conformam a experiência. Doctrines don't tell us anything about God, it's simply the guide for living in the community. Por esse pensamento, a doutrina não nos diz nada a respeito de Deus, apenas nos guia na maneira como devemos viver em comunidade. Post-liberal theologian George Lindbeck said that doctrines are simply the rules of the game. Um determinado teólogo disse apenas que as doutrinas são as regras do jogo. Now, what does he mean? E o que ele quer dizer com isso? Well, let me ask you this. Deixe-me fazer uma pergunta a vocês. How many of you here enjoy football? Quantos de vocês aqui gostam de futebol? Yeah. What is this about this team called the Flamingos? E o que tem de especial? Vou repetir, o que tem de especial nesse time do Flamengo? Não, it's not. I almost get the impression that Brazilians take football seriously. Eu acabei de ter uma impressão assim de que os brasileiros realmente levam a sério esse negócio de futebol. Yes, we do. Yes. How many of you enjoy watching mixed martial arts? Quantos de vocês gostam de assistir lutas de MMA? Yeah? Yeah. Okay. Now, are the rules to football true? Aí eu faço uma pergunta para vocês. As regras do futebol são corretas, são verdadeiras? Yes. For football. Are the rules for MMA true? As regras para o MMA também são verdadeiras? Yeah. Lindbeck would say, it depends which game you're playing.
O Lindbergh, que é esse teólogo, ele vai dizer: depende de qual jogo você está falando. Can you imagine if an MMA fighter was asked to play a game of football? Você consegue imaginar se um lutador de MMA fosse jogar futebol? The first man that had the ball, he ran up to him and punched him. A primeira pessoa que ele visse conduzindo uma bola, ele ia chegar perto e ia dar um soco na cara dele. Threw him to the ground. Jogá-lo no chão. Put him in a headlock. Dar uma chave. And made him quit, give up. E fazê-lo desistir. Some of you think that's a good idea, I can see. Alguns de vocês estão pensando, isso seria uma boa ideia, né? Eu consigo ver isso. The others would come over and say, "What are you doing?" Mas outras pessoas chegariam para ele e diriam: o que você está fazendo? And he would say, "I'm trying to win the game." Ele ia responder: eu estou tentando vencer a partida. And they would say, "You idiot. Aí diriam: você é um idiota. This is not MMA, it's soccer, football. Diriam para ele assim: rapaz, isso daqui não é luta de MMA, é futebol. What Lindbeck is getting at is this. E o que esse teólogo, Lindbeck, está dizendo é o seguinte: If you're born in Afghanistan, you play the Muslim game. se você nasce ou você nasceu no Afeganistão, você vai jogar pelas regras do jogo do Islã. If you're born in southern United States, you play the Baptist game. Se você nasceu no sul dos Estados Unidos, você vai jogar o jogo dos batistas. If you're born in India, you play the Hindu game. Se você nasceu na Índia, você vai jogar o jogo hindu. And all that doctrines do is tell you what the rules of the game are. E tudo que a religião faz é apenas descrever quais são as regras dos respectivos jogos. If you're a Christian, then God is one being who is three persons. Se você é um cristão, significa que para você Deus é um Deus em três pessoas. Jesus is his son who died for our sins. Jesus é o filho dele que morreu pelos nossos pecados. And salvation is a free gift to be received by faith. A salvação é um dom gratuito dado mediante a fé. If you're a Muslim, there is no other God but Allah, and Muhammad is his prophet. Mas se você for muçulmano, a verdade para você é que não existe nenhum outro Deus além de Alá. You can see what this postmodern view to tradition does. Você consegue perceber o que essa abordagem pós-modernista, né, faz com a teologia? It guts Christian doctrine. Acaba fragilizando, destruindo a doutrina cristã. It denies the lordship of Christ. Nega o senhorio de Cristo. And it kills the mission of the church. E acaba matando a missão da igreja. Because in this way of thinking, to be a missionary is to be an imperialist. Porque por esta visão, ser um missionário é a mesma coisa do que ser um imperialista. I have sat in American classrooms in American universities. E eu já estive em salas de aula em universidades norte-americanas, In which I heard them teach that the most wicked people in the world are missionaries. e nessas salas de aula, os professores diziam que as pessoas mais pecadoras do mundo são os missionários, mais perversas são os missionários. This is the result of postmodern thinking about the Bible and its authority. Esse é o resultado desse pensamento, dessa abordagem pós-modernista à autoridade das Escrituras. I have listened to theologians make the following claim. In person, I've listened to them make this claim. Em pessoa, eu já ouvi alguns teólogos fazerem a seguinte declaração: That when we say Jesus is Lord, we should say it only within our community. que quando nós dizemos que Jesus é Senhor, deveríamos fazê-lo somente nas quatro paredes da nossa comunidade de And when fé. this professor said the early church claimed Jesus is Lord, they were simply saying, Jesus is the most wonderful person in the world to me. The way
that one would say, my wife is the most beautiful woman in the world. Segundo eles, quando a igreja primitiva dizia que Jesus Cristo é o Senhor, estava apenas querendo dizer que Jesus é a pessoa mais maravilhosa do mundo, assim como um marido poderia dizer a respeito de sua esposa. I don't think that's what the Apostle Paul meant. Eu não acho que foi isto que o apóstolo Paulo quis dizer. When he said in Philippians 2 that every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God. Eu não acho que tenha sido isto que o apóstolo Paulo quis dizer ao escrever no 2º capítulo de Filipenses, que diante do nome de Jesus, todo joelho um dia irá se dobrar. So, as we approach the role of sola scriptura in relation to tradition, Então, quando nós estamos abordando o assunto da sola escritura com relação à tradição, what is the proper approach? qual é a abordagem adequada? So let me talk briefly about a chastened yet critical appreciation of the role of tradition. Então, deixe-me falar rapidamente com vocês sobre um reconhecimento condicional e crítico do papel da tradição. We must recognize the importance of engaging with tradition. Nós precisamos reconhecer a importância de tratar o tema da tradição. One goes against tradition only with fear and trembling. Só dá para ir contra a tradição com temor e tremor. When we think of what the church has taught through the centuries, I affirm the Apostles' Creed. I affirm the Nicene Creed. I affirm the Chalcedonian Creed. Quando nós olhamos para a história da igreja e da teologia, eu posso dizer que eu afirmo o credo apostólico, o credo niceno. They got that right. Eu acho que eles acertaram ali nesses credos. But I have to tell you that I think the church through the centuries got it wrong about believers' baptism. Mas eu acho, por exemplo, que ao longo da história, a igreja errou no assunto do batismo infantil. As Baptists, we are in the minority on this issue. Quer dizer, como batistas, eu sei que nós somos minoria nesse assunto. But God is my witness. As I understand Scripture, I think we're right. Mas Deus é testemunha que naquilo que eu entendo das Escrituras, eu creio que estamos certos como batistas na questão do batismo somente para aquele que crê. I say that with fear and trembling. Mas eu digo isso com um senso de temor e tremor. So first, we recognize the importance of engaging with tradition. Então, em primeiro lugar, nós reconhecemos a importância de considerar a tradição. Second, recognize the impact of culture and milieu. Segundo lugar, nós precisamos também reconhecer o impacto da cultura e do ambiente, do contexto. We don't do theology in a vacuum. Nós não fazemos teologia em um vácuo. Third, recognize the providential hand of God. Em terceiro lugar, precisamos também reconhecer a mão providencial de Deus. At different times, different questions have been raised. Em tempos, em épocas diferentes, diferentes perguntas foram suscitadas. We believe this is in God's timing. E nós cremos que isto pertence ao tempo de Deus. So, what is the conclusion? Então, qual é a conclusão? We appreciatively engage with tradition, and we do so within our community, but Scripture sits in judgment over tradition and our interactions with it. Conclusão é, nós de boa vontade levamos a tradição em consideração e o fazemos em nossa comunidade, mas as Escrituras estão acima da tradição e de nossas interações com ela e em posição de julgá-las. Thank you very much. Muito obrigado. Nós temos 5 minutos para perguntas. As perguntas precisam ser, portanto, breves.
Quem tiver aí aquele senso de concisão para fazer uma boa pergunta agora está com a palavra. Eu queria pedir auxílio de alguém com um microfone. Alguém? Senão eu tenho uma pergunta. Na sua visão, em sua visão, qual é a principal questão que os batistas enfrentam hoje em relação a esse assunto? So, I'm not sure about the Brazilian context because every region has its own issues. Eu não tenho certeza se isso se refere também ou se vai se adequar ao Brasil, porque eu sei que cada região enfrenta seus próprios problemas, suas próprias questões. But in the United States, the problem seems to be a confusion about sola scriptura and nuda scripture. Mas nos Estados Unidos, um dos principais problemas nesse assunto é uma confusão entre o sola escritura e o nuda escritura. So they think that the Bible is the only thing that a Christian should ever use. Eles acham que a Bíblia é a única coisa que um cristão deveria usar. And I just want to remind them what Luther said about that. E eu gosto de lembrá-los a respeito do que Martinho Lutero diz a esse respeito. He said that if I'm going to have brain surgery, Ele diz: se eu tiver uma cirurgia cerebral, I'd rather have it be a Muslim doctor than a Christian butcher. eu prefiro ser operado por um cirurgião muçulmano do que por um açougueiro cristão. Make sense? Yes. There are many things about which the Bible does not address. Existem muitas coisas que a Bíblia não aborda. When we claim the sufficiency of Scripture, Quando nós estamos vindicando ou declarando, afirmando a autoridade, a suficiência da Escritura, we are making a very modest yet powerful claim. nós estamos fazendo uma declaração que é ao mesmo tempo poderosa, mas também modesta. The Bible doesn't tell a biologist how to study genetics or a physicist how to study quantum mechanics. A Bíblia não ensina um biólogo como trabalhar com as células, nem um físico como trabalhar com física quântica. The Bible does something much more powerful and better. A Bíblia aborda algo muito mais poderoso e melhor. It guides a Christian who is a biologist or a physicist. Ela guia, ela oferece uma condução segura para o biólogo fazendo biologia e o físico praticando sua ciência. It provides him or her with the proper worldview. Ela fornece a esses cientistas uma adequada cosmovisão, The proper motivation uma motivação adequada, and the proper ethics, uma ética adequada, so that one can advance the kingdom of God in whatever vocation God has called him or her. para que essa pessoa avance o reino de Deus, qualquer que seja a vocação para a qual foi chamada. That's a confusion that is causing problems in the United States. Essa é uma confusão que tem causado problemas nos Estados Unidos. I'll give you an example. Vou te dar mais um exemplo. I'll go ahead and get in trouble while I'm here. Eu acho que eu vou ter problemas aqui no Brasil ao falar algumas coisas. In the area of biblical counseling, Na área do aconselhamento bíblico, there are those who would argue the only way a Christian can be a counselor is if they use only the Bible. algumas pessoas sustentam que a única forma de promover ou de praticar o aconselhamento bíblico é se for usando texto bíblico. If Sam Williams were here, he would tell you that's not the proper understanding of sola scriptura. Se o Sam Williams, o professor Sam Williams, estivesse aqui, ele diria que essa não é uma compreensão adequada do sola escritura. He would say that Scripture is the starting point of our studies of counseling,
and it sits in judgment over all our findings. Ele diria que a Escritura é o ponto de partida para o aconselhamento e o juiz final, ou a juíza final de tudo que abordarmos nesse assunto. But the wise counselor, armed with the authority of Scripture, can investigate all of the areas of common grace. Mas aquele que está imbuído da autoridade da Escritura pode se valer de recursos, de instrumentos que foram dados pela graça comum de Deus. Question in the back. Nós ouvimos muito sobre contextualização. A igreja tem que observar o contexto onde ela está e também adaptar seus ensinamentos. Pensando na doutrina da ceia, por exemplo, algumas culturas não têm pão, ou não tem o vinho, ou nem o suco de uva. Como fica o contexto, a questão bíblica e a contextualização para o ensinamento da ceia do Senhor numa cultura como essa, numa situação como essa? Obrigado. I'll let Mark answer that one. Ok, vou tentar responder essa. I'm not an expert on contextualization. Eu não sou um especialista em contextualização. There are good missiologists who've spent much more time thinking about contextualization than I have. Existem missiólogos que já investiram muito mais tempo para refletir sobre assuntos relacionados à contextualização do que eu. So, anything that I say wrong in this answer, Dr. Mark Johnson can come up and correct me. Então, tudo aquilo que eu errar na resposta a essa pergunta, o Dr. Mark Johnson pode vir aqui e me corrigir. Contextualization is the attempt to meet people where they're at. Contextualização é a tentativa de encontrar-se com as pessoas no lugar onde elas estão. It is the attempt to use their grammar and let their context guide the questions. É a tentativa de usar a gramática desse contexto e usar o próprio contexto para responder as perguntas que são suscitadas dali. But good contextualization does not leave them there. Mas a boa contextualização não para por aí, não as deixa aí. The goal of contextualization is to meet them where they're at, to bring them where God would have them to be. A boa contextualização vai até as pessoas, vai ao encontro das pessoas onde elas estão, a fim de trazê-las para o lugar onde Deus espera que elas estejam. So whatever initial attempt might be used, I do not think it needs to be the final word on how things should be done. Então, qualquer que seja a abordagem que se faça no campo da contextualização, a partir de onde as pessoas estão, não deve ser a palavra final sobre aquilo que Deus quer que elas façam. I don't believe that the exceptional and extraordinary should be considered the norm. Eu não creio que o excepcional, aquilo que é extraordinário, deve se transformar na norma. I might show a little grace and understanding towards someone who is in an extraordinary situation. Eu tendo a exercer compaixão, a exercer graça para uma pessoa que está numa situação específica, numa situação extrema. But I would not leave it there. Mas eu não a deixaria lá. We do not simply stay at the circumference. Nós não vamos apenas ficar ali naquele contexto. We always attempt to move to the center. Nós não vamos deixar a pessoa ali no perímetro, nós vamos trazer a pessoa para o centro. We do not want our believers to live at the edge of the circle. Nós não queremos deixar que os nossos crentes vivam apenas nas bordas do círculo, Barely at the edge of truth and error.
ali no limiar entre o erro e o acerto. We may meet them there, but we always try to bring them to the center, which is Jesus Christ. Nós podemos ir lá para encontrá-las, mas nosso objetivo é trazê-las para o centro, que é Jesus Cristo And the teaching of his word. e o ensino de sua palavra.